Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, nós tivemos um espaço de tempo desde a última aula. Na última aula, nós encerramos a temática do Espírito Santo e já nesta aula iniciaremos uma outra temática na nossa disciplina que se chama Antropologia Teológica. Algumas pinceladas naquilo que nós vimos, de modo bem rápido, já iniciarmos a próxima temática, uma vez que este curso, esta disciplina, ele compreende duas temáticas. Nesses primeiros meses, de agosto e setembro, nós tratamos da pneumatologia. Agora, nos meses de outubro e novembro, nós iremos tratar da antropologia teológica. Este dado é importante porque a antropologia não pode ser tratada a partir de diversos pontos de vista. O olhar para o ser humano pode ser um olhar dirigido a partir da filosofia, a partir da cultura, mas o nosso olhar vai ser estritamente teológico. Então, é um olhar para o homem a partir do aspecto teológico. Bom, uma breve retomada da pneumatologia. Um elemento importante é a concepção bíblica que nós temos da pneumatologia. Vocês se recordam os dois termos que nas primeiras aulas eu disse? O termo ruá e o termo pneuma, que são dois termos que estão correlacionados com uma palavra. Palavra, tudo, vida. Então, quando falamos de espírito, nós estamos falando de algo que dá a vida. Então, este dado é muito importante. Quando falamos do Espírito Santo no Antigo Testamento, tantas são as formas e concepções a respeito do Espírito. Quando vislumbramos o Espírito como força de Deus, o Espírito que se traduz num termo nos escritos sapienciais, que é o termo sabedoria, o Espírito que suscita homens nas circunstâncias críticas de Israel, nos referimos ao período de juízes, este mesmo Espírito que fala pelos profetas, então nós percebemos a ação do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. Depois nós chegamos ao Novo Testamento. No Novo Testamento, como vimos, há um evento fundamental que marca a presença do Espírito Santo em cada um dos blocos mais importantes do Antigo Testamento. Vamos ver se vocês se recordam. Os sinóticos. Qual é o evento? Batismo.
Batismo. Muito bem. Em Paulo, qual evento? Páscoa. Nos Atos, Pentecostes. Em João, na literatura joanina. Muito bem. Então, nós aqui vislumbramos o evento fundamental que marca a presença do Espírito Santo. Nos sinóticos, o batismo. Em Paulo, a Páscoa, a ressurreição. Nos Atos dos Apóstolos, Pentecostes. Em João, na literatura joanina, a crucifixão, a paixão do Senhor é o evento fundamental que marca, então, a presença e a ação do Espírito Santo. Até aqui, a parte bíblica está tranquilo? Esses são os elementos fundamentais. Depois nós adentramos na temática histórica. Tratamos do Espírito Santo já na história da teologia. O desenvolvimento de uma teologia do Espírito Santo. Nós vimos aí quando que o dogma do Espírito Santo é proclamado. O dogma trinitário. Concílio de Constantinopla. Do Concílio de Constantinopla, primeiro, no ano de 381, é proclamado o dogma da Santíssima Trindade, com a afirmação da divindade do Espírito Santo. Quem foi fundamental para a proclamação desse dogma? Os capadócios. Se eu perguntasse, quem são os capadócios? Quais os três capadócios? Basílio e Marco. Gregório. Qual Gregório? De Nissa e de Nazianzeno. Gregório de Nissa e Gregório de ou Nazianzeno. Então, pode ser as duas formas, Nazianzeno ou Nazianzeno. Vocês vão encontrar nos livros as duas formas. Então, estes três foram fundamentais para a afirmação do dogma trinitário em razão de um elemento que eles esclareceram. Dois termos. Quais são esses termos? Hipóstases e ousia. O que é hipóstases? Pessoas. O que é ousia? Quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós temos três hipóstases, três pessoas e uma ousia, essência. Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma ousia, uma essência. Qual a essência? A essência divina, a natureza divina. Bom, nós vimos aí a afirmação dos capadócios por meio deste esclarecimento. Depois nós vimos e falamos de Agostinho e Tomás de Aquino. Primeiro, Santo Agostinho, ele vai falar das missões. Das missões. E a grande pergunta de Santo Agostinho, tá? Qual que é a grande pergunta de Santo Agostinho? Como pode ser enviado alguém que já está em toda parte? Como falar o envio
envio do Espírito Santo e da segunda pessoa da Santíssima Trindade, envio do Filho, sem comprometer um elemento, um atributo divino, que é o atributo da onipresença. Como é que pode ser enviado alguém que já está em toda parte? Como falar do envio sem comprometer esse atributo divino, que é o atributo da onipresença? E aí, Santo Agostinho vai esclarecer o conceito de missão. O que é missão? Missão é manifestação. Manifestação. Então, quando falamos de envio, quando falamos de missão, nós estamos falando da manifestação do Filho e do Espírito Santo na história da humanidade. Então, este é o esclarecimento que Santo Agostinho indica da questão das missões. Tomás de Aquino, ele já vai vislumbrar um outro ponto correlacionado não mais às missões, mas às relações. As relações. Tanto Tomás de Aquino vai afirmar a relação em Deus, ela é superficial ou real? Ela é real. Real. O Pai é um, o Filho e o Espírito Santo não se confundem. Então é possível distinguir. É justamente porque há multiplicidade de pessoas, mas há unidade de essência. Olha aqui, é uma apropriação da teologia dos capadócios. Na Trindade, há multiplicidade de pessoas e unidade de essência. São Tomás de Aquino prossegue falando da relação, dizendo que só há Pai porque há um Filho. Então, há um dado relacional. Quando nós falamos Pai, Filho, nós não estamos falando da essência. Nós estamos falando da pessoa, da relação que eles estabelecem. Ou seja, a essência pode ser a mesma. Tomás de Aquino, além de tratar da relação, ele trata de uma outra temática, que é a temática das propriedades. Alguém se recorda das propriedades? As propriedades, ou seja, é algo que é próprio de uma das pessoas da Santíssima Trindade. Trata-se da atuação que a gente chama na teologia, atuação extra da Santíssima Trindade. O que se refere a essa atuação? Nós nos referimos ao papel de cada pessoa da Trindade na história da humanidade. Qual é a propriedade do Pai? Ele é o Criador. Criador. Qual é a propriedade do Filho? É o Redentor. Redentor. E do Espírito Santo? Qual que é o papel na economia da salvação? Santificador. Então, Santo Tomás de Aquino esclarece as propriedades e indica o sentido dessa atuação. Mas tem uma pergunta importante. Se eu perguntasse para vocês, uma prova, como nós falamos de criação
atribuímos o ato criativo ao pai. O pai age separadamente do filho? Não. Por que não? A pergunta seria, não e por quê? Porque tem um princípio. Qual que é o princípio fundamental da Trindade? A unidade. A Trindade age na unidade. Este é o princípio fundamental da Santíssima Trindade, da sua atuação ad extra. Bom, depois nós temos uma outra temática, que é a temática do filioque. O filioque, como vimos, é aquela pequena partícula e do filho. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. A esta partícula nós atribuímos o nome de filioque. E é justamente tal partícula que gerou o cisma de 1054. Cisma de 1054. É por causa dessa partícula. Os latinos afirmam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os orientais vão afirmar que o Espírito Santo procede do Pai. Então, essa é a razão do cisma de 1054, a partícula do filioque. Bom, depois nós tratamos de um personagem aí, um herege. Vamos saber nesse contexto. Um herege, Joaquim de Fiore. O Joaquim de Fiore, ele tem um sistema. Joaquim de Fiore tem um sistema que ele chama de hermenêutica trinitária. Qual é o problema da hermenêutica trinitária? É dividir a história da humanidade em etapas, rompendo com aquele princípio fundamental da Trindade, que a Trindade age na unidade. Quando Joaquim de Fiore vai afirmar que há uma etapa do Pai, uma etapa do Filho e outra etapa do Espírito Santo. Qual é a representatividade do Pai? O Antigo Testamento. A representatividade do Filho, o Novo Testamento. E a representatividade do Espírito Santo, o Evangelho Eterno. Que não é mais um Evangelho escrito, mas sim a síntese do Antigo e do Novo Testamento. É um Evangelho espiritual. Quem vai rejeitar e confrontar este ritmo trinitário proposto por Joaquim de Fiore é São Boaventura, afirmando que em Deus não há etapas. Em Deus não há etapas, em razão da eternidade. Recordando que eu estou passando rápido, porque isso foi visto em sala de aula. Bom, depois que nós tratamos de Joaquim de Fiore, nós encerramos a aula falando do Espírito Santo na atividade pastoral da igreja. E nós vimos que, partindo do dar Pentecostes, do envio do Espírito Santo sobre os apóstolos na igreja nascente, nós percebemos que o Espírito Santo conduz a igreja. O Espírito Santo continua a obra de Cristo. É este princípio vital, dinâmico, que guia, que impulsiona, que conduz a igreja pelos caminhos da missão. A ponto de Leão XIII, numa carta encíclica Divina e Luz, dizer que
Se Cristo é a cabeça da igreja, o Santo é a sua alma. E assim nós encerramos a temática da pneumatologia. Aqui eu recorto a passagem fundamental, para que tenham no coração, na mente, que é 1 Coríntios 12, 1 a 12. Tenho essa passagem em mente quando falarmos de pneumatologia. Bom, agora nós queremos iniciar uma temática mais complexa um pouco do que o Espírito Santo, que é a temática da antropologia teológica. Aqui não é nenhum dado negativo que eu quero apresentar, mas é um dado para impulsionar mesmo o estudo. Segundo os professores de teologia, é a temática mais complexa da teologia, essa temática da antropologia teológica. Então, vamos estudar a temática da antropologia teológica, talvez a mais complexa ao falarmos. Oi? Tem material de realidade. Tem. Essa aqui, né? Tem uma apostila. Só que a minha tem capa. Mas é essa apostila aqui. Então, para os que estão aqui e para os que estão em casa, é a apostila Doutrina do Pecado Original. Revelação. Pessoal, pensamos. A revelação do pecado no Antigo Testamento. Enviei. Ele mandou de 3. Foi enviado. Eu creio, acho. Foi enviado no grupo no mesmo dia que as demais. Exatamente. Então, o senhor tem. Então, vamos. Pessoal, vamos começar aqui, senão a gente fica no tempo, não começa. A revelação do pecado no Antigo Testamento. Bom, quando nós falamos de antropologia teológica, alguns pressupostos são importantes quando falamos desta temática. Primeiro deles, relato da criação. O relato da criação. E dentro do contexto da criação, tem um ponto, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano é imagem do ser divino. O ser humano é imagem do ser divino. Bom, uma citação muito importante, depois vocês podem aprofundar, é uma citação que está lá na Constituição Gaudium et Spes, número 22. Lá na Gaudium et Spes, no número 22, nós lemos que o mistério do ser humano só é esclarecido à luz
do mistério de Cristo. O mistério do ser humano só é esclarecido à luz do mistério de Cristo. Deus feito homem, Verbo encarnado, modelo da criação. Bom, tanto que quando falamos de criação, a criação ela é sempre cristocêntrica. A criação é cristocêntrica e cristoforme. A criação ela é cristocêntrica e cristoforme. Cristo está no centro do ato criativo. E Cristo é o modelo. Qual é o modelo de ser humano perfeito? Jesus Cristo. Por isso nós entendemos que a criação ela é cristocêntrica e cristoforme. Recordemos aquilo que São Paulo nos ensina em uma das suas cartas. Vivo, mas não eu quem vive. É Cristo que vive em mim. A criação ela é cristocêntrica e cristoforme. Referência bíblica, o próprio relato da criação, ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, imagem do ser divino. Quem manifesta a identidade, quem revela o ser divino? Não é Jesus Cristo? Basta ler João, no capítulo 1, prólogo de Joaninho. Depois ler também Filipenses. Então, perceber este dado tão importante, que o ser humano encontra o seu modelo em Cristo. Encontra o seu destino em Cristo. Só se realiza em Cristo. Porque a criação ela é cristocêntrica e cristoforme. Até aqui todo mundo está acompanhando? Então, este é o pressuposto, este é o objeto de uma antropologia teológica. Lançar um olhar para a condição humana. O ser humano antes do pecado original e o ser humano depois do pecado original. A graça de Cristo que opera no ser humano e o tira, o restaura da condição imposta pelo pecado original. Por isso que a antropologia teológica ela pode ser expressa de algum modo da seguinte forma: do ser humano em Adão ao ser humano em Cristo. Do ser humano em Adão ao ser humano em Cristo. Qual que é a passagem fundamental que eu disse de pneumatologia? 1 Coríntios 12, 19. Qual que é a passagem fundamental de antropologia teológica? Tendo como base este dado aqui, do ser humano em Adão ao ser humano em Cristo. Eles são justificados. O novo Adão, a justificação, passagem bíblica é Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Então, Romanos 5, 12 é a passagem fundamental. Aqui, se eu perguntasse, então, para
a título de curiosidade. Para a pneumatologia, a passagem, 1 Coríntios 12, de 1 a 12. De antropologia teológica, Romanos, Sim, sim, doutor. verdade. Nós lemos. E eu falei, Gálatas 4, de 4 a 6. Então, a teologia sistemática, em geral, ela se articula em cada um desses tratados a partir dessas passagens. Evidentemente que outras, mas essas são as passagens fundamentais dos tratados da teologia dogmática. Inclusive, quem conhece o padre Cisenano, que é o professor responsável pela teologia dogmática, tanto para a escola diaconal, quanto a teologia dogmática dos seminaristas, ele sempre se refere e diz: se pneumatologia souber essa passagem, a nota já garante um 9. O mesmo ocorre em teologia teológica e mesmo em Trindade. Da importância que essas passagens têm na articulação da teologia que é desenvolvida posteriormente. Bom, então, dando continuidade, agora nós iniciamos, de fato, a doutrina do pecado original. A doutrina do pecado original. Sobre a doutrina do pecado original, nós iremos iniciar e seguir a partir da apostila. Bom, primeiro ponto, a existência como sofrimento e morte. Um passo muito importante é que Israel experimentou uma existência precária e permeada por sofrimentos e um destino mortal. E essa visão ela pode ser expressa em Jó. Depois, se vocês quiserem retomar tais citações bíblicas. Mas a precariedade da vida para o israelita piedoso, ela tem a sua raiz na responsabilidade. Então, parece haver uma correspondência entre a precariedade da vida e o modo como as pessoas, o povo de Israel, orienta as suas atitudes. Evidente que isso é uma concepção bíblica. Então, a precariedade da vida para o israelita piedoso, ela não procede de Deus. A culpa é do ser humano e de sua conduta culpável. Então, há uma correspondência entre a condição precária do ser humano e a sua conduta culpável. E isso pode ser expresso em algumas citações bíblicas. Ressalto. Isso é uma concepção bíblica do povo de Israel. Aqui nós estamos estudando o Antigo Testamento. Bom, de modo que a precariedade da vida e a conduta culpável por parte do povo de Israel, ela esclarece a situação do ser humano, a sua inclinação ao pecado. Interessante que, quando falamos de pecado dentro do contexto e da concepção do povo de Israel, parece haver uma consciência
uma concepção que está presente no Antigo Testamento. A concepção de uma pecaminosidade universal. Ou seja, o povo percebe que o pecado ultrapassa as fronteiras de Israel. O mal está enraizado no coração do ser humano. Então, parece haver uma predisposição psicológica, ou seja, o mal está no coração do ser humano, faz parte da condição humana, não o dado criativo. Nós não estamos nos referindo à criação, mas a influência do pecado que arraigou no coração do ser humano o mal. Então, parece haver uma pecaminosidade. E qual a responsabilidade dessa pecaminosidade? O próprio ser humano, no mau uso da liberdade. Todo mundo está acompanhando? Então, no mau uso da liberdade, o mal arraigou no coração do ser humano. De modo que, quando falamos de mal, de pecado, há uma compatibilidade entre pecado e santidade? Não há, são duas coisas incompatíveis. Então, parece haver também uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade entre Deus e o ser humano. Interessante que o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora é dado ao mal, é dado ao pecado. E é incompatível no relacionamento com Deus, por quê? Porque Deus é bom, mas Deus é kadosh, ou seja, é santo. Então, parece haver uma incompatibilidade entre Deus e o ser humano. Aquele que era imagem e semelhança é dado agora ao mal e ao pecado. E se afasta do projeto de Deus. Porque Deus nos criou para a santidade, para a participação na vida divina. Sede perfeitos, sede santos, porque eu sou santo. O ser humano não é imagem e semelhança de Deus. Não é imagem. O que é ser imagem? A imagem, ela está na linha do ser. E a semelhança, ela está na linha do agir. A imagem está na linha do ser. A semelhança está na linha do agir. Uma pergunta, eu já vou adiantar. A pergunta que nós vamos chegar lá esclarecendo. Com o pecado, o ser humano, ele deixa de ser imagem de Deus? Não, não. Ele permanece sendo imagem, porque ele está no ser. Recordem-se de um termo da filosofia. É ontológico, é existencial. Está no ser da pessoa. E a semelhança, ela permanece? Não. Então, com o pecado, permanece a imagem, mas a semelhança, ela é fragmentada. Por quê? Porque o ser humano já não age como Deus age. Já não ama como Deus ama. Então, com o pecado, o ser humano permanece sendo imagem de Deus. Mas a sua semelhança, ela é
fragmentada. Justamente porque Deus nos convida à participação na vida divina. O que significa participar da vida divina? Ser santo, como Deus assim o é. Bom, interessante, há um termo que usualmente é um termo bem visto, mas talvez na aplicabilidade da antropologia teológica nós não vamos mostrar tanto deste termo, que é o termo solidariedade. Quando falamos de pecado original, nós temos este conceito tão importante que é o conceito de solidariedade. Por que o pecado original alcança todos os seres humanos? Por causa da solidariedade. Mas o que está expresso em Romanos 5:12, se por meio de um só homem veio ao mundo o pecado e a morte, por meio de um só veio a salvação e a vida. Ou seja, se há uma solidariedade no pecado de Adão, há também uma solidariedade na salvação e na graça ofertada por Cristo. O que significa esta solidariedade? Nós vamos entender um pouco ao retomarmos a história de Israel. Como se desenvolveu na teologia bíblica essa concepção de solidariedade? Israel não era um povo de cultura urbana, se organizava em tribos, em clãs, e parecia haver uma personalidade corporativa, ou seja, aqueles que estavam unidos no mesmo clã, na mesma tribo, de modo que o comportamento de um repercutia em toda a tribo. O mal de um repercutia em todo aquele clã. Então, essa concepção contextual, ela é importante para entendermos o conceito de solidariedade. O povo de Israel se percebe como uma grande família. E essa concepção de família, ela vai se alargando e passa a se aplicar a toda a humanidade. De modo que todos os seres humanos são vistos como uma grande família. De modo que o pecado não é visto mais como uma atitude estritamente individual. A culpabilidade individual, ela induz a uma responsabilidade coletiva. Ou seja, o ato negativo de um indivíduo daquela tribo, daquele clã, induz a uma responsabilidade de todos que ali estão inseridos. E se a humanidade é vista como uma grande família, a culpa individual, ela induz a uma responsabilidade coletiva. Por isso o pecado, dentro desse contexto de Antigo Testamento que estamos esclarecendo, ele é visto não só como algo pessoal, mas também coletivo. E isso está expresso em alguns salmos que tratam de tal solidariedade de alguns textos bíblicos. Todos estão acompanhando a questão da solidariedade. Alguém tem uma pergunta? Daquilo que nós falamos?
Bom, retomando agora esse relato da criação, eu dizia dessa incompatibilidade das realidades, das coisas. Mas aí eu tenho uma pergunta: como conciliar a santidade de Deus com a realidade das coisas? Interessante que quando vislumbramos o relato do livro do Gênesis, em Gênesis 2, nos apresenta o paraíso. Em Gênesis 3, nos apresenta o pecado. De modo que, como é possível conciliar a santidade de Deus com a realidade das coisas? Esta é a grande pergunta que nós iremos responder no intervalo. Isso, intervalo, daqui a pouco nós retornamos. Vamos lá, na psicologia teológica. Qual a psicologia teológica daquilo que falávamos, nós paramos aí nessa temática, nessa pergunta: como conciliar a santidade do Criador com a realidade das coisas? Bom, Gênesis 2 nos apresenta o paraíso. Gênesis 3 nos apresenta o pecado. Bom, o que é o paraíso? O paraíso é o jardim de Deus. É o lugar em que Deus passeia. E o ser humano ele tem a sua coabitação junto de Deus neste jardim. Eis o convite que eu dizia, o convite a partilhar da natureza divina, o convite à comunhão com Deus. Então, o ser humano é um ser chamado à comunhão. A comunhão com o Criador. Nesse jardim tem duas árvores. A árvore da vida, que simboliza, que representa a comunhão com Deus, e a árvore da ciência do bem e do mal. Esta segunda árvore, ela é uma prerrogativa de Deus, ou seja, o conhecimento prático, o conhecimento do bem e do mal.
é o objeto da restrição divina. Não é uma proibição, porque se dirige a um sujeito livre. Trata-se de um mandato que o ser humano pode ou não obedecer por ser livre. Essa segunda árvore é, então, o objeto da restrição divina. Por quê? Porque se tratava de algo próprio de Deus, de uma prerrogativa divina. De modo que, quando o ser humano atenta contra este mandato, o que está por detrás dessa atitude do ser humano? Ser como Deus. Não é um atributo divino, não é uma prerrogativa que é só de Deus. Então, qual a raiz do mal? O ser humano que quer tomar o lugar de Deus. Então, este é o contexto que se desenvolve. De modo que surge uma proposta diante de tudo isso. A proposta da serpente. A proposta da serpente simboliza a tentação por excelência. A tentação de ser como Deus é. A autoafirmação do ser humano como absoluto. Ocupar o lugar de Deus. Esta é a proposta da serpente. E como que isso acontece? Como que isso se dá? Desobedecendo a Deus. Então, a raiz de todo mal, de todo pecado, está no egoísmo do ser humano, que quer tomar o lugar de Deus, que quer ser o Senhor da sua vida. E aí tem uma frase que sintetiza todo este pensamento. O ser humano, ele crê ser por natureza o que só poderia ser por graça. O ser humano crê ser por natureza o que só poderia ser por graça. O ser humano ele só pode ser santo, ele só pode participar da natureza divina por causa da graça. Mas o ser humano ele crê ser por natureza, ou seja, pelo próprio fato de criatura, ele crê que pode tomar o lugar de Deus, de ser como Deus é. E como que isso se dá? Desobedecendo ao mandato. Interessante que o sujeito da transgressão é o homem e a mulher, conjuntamente, simbolizando a humanidade. Bom, depois nós vamos perceber, e aí depois vocês podem vislumbrar essas citações que estão expressas, Eclesiástico, no capítulo 25, versículo 24, e depois o livro da sabedoria, no capítulo 2, versículos de 24 a 25. Nessas duas citações bíblicas haverá uma correlação do pecado com a morte. A morte que se refere, estes textos bíblicos, é a morte física. Não só, é a morte espiritual. É, sobretudo, a morte da alma. Então, é a morte no sentido teológico.
a morte no sentido teológico. Bom, duas coisas que ficam do Antigo Testamento. Duas coisas importantes que estão expressas aí na apostila. A universalidade do pecado. Vocês se recordam? A humanidade é vista como uma grande família. De modo que a responsabilidade na conduta culpável de um indivíduo, ela recai no coletivo. Então, há esse conceito de universalidade do pecado. O pecado que ultrapassa as fronteiras de Israel e que está arraigado profundamente no coração do ser humano. E daí surge também este outro dado importante, que é a solidariedade no pecado. Vamos juntos para memorizarmos quais os dois elementos importantes que devemos guardar e ter como pressuposto para o estudo do pecado original do Novo Testamento: a universalidade do pecado e a solidariedade do pecado. Que é, gente, a universalidade do pecado e a solidariedade do pecado. Pode dizer, para eu ver que está todo mundo acordado. A universalidade. Muito bem. Bom, mas só de uma soteriologia tem sentido uma hamartologia. Traduz. A palavra soteriologia, ela vem do grego soter, que significa salvação. E a palavra hamartologia, ela vem também do grego, de um termo que chama hamartia, que significa pecado. Então, só tem sentido falar do pecado para ressaltar a salvação. Então, só tem sentido falar do pecado por causa da salvação. E é justamente Jesus quem lança o olhar para a condição humana. O foco do Novo Testamento é o anúncio da boa nova da pessoa de Jesus. Qual é o pressuposto para acolher essa boa nova? É a metanoia, a conversão, a mudança de vida para adesão ao reino. Então, a conversão, ela é um pressuposto necessário para acolher o querido, para acolher o anúncio da boa nova. Por isso que nesse anúncio da boa nova está contido também a denúncia do pecado. Por quê? Está expresso. A luz mostra a sujeira. A boa nova, a luz do evangelho, ela ilumina a condição do homem imerso no pecado. O Antigo Testamento afirmava que todos são pecadores. O Novo Testamento afirma que todos são redimidos. Se há uma universalidade do pecado de Adão, há uma universalidade da redenção operada por Cristo. Se há uma universalidade do pecado de Adão, há também uma universalidade da redenção operada por Cristo. Onde se encontra tal fundamento bíblico? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Bom, dando continuidade, nós vamos adentrar agora no Novo Testamento nos sinóticos.
E aí, três pontos importantes dos sinóticos. O primeiro deles, a existência de uma pecaminosidade universal. Bom, vamos ler essas passagens bíblicas porque elas são importantes. Mateus 7:11. Mateus 7:11. Mateus 7:11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Mateus 7:11. Depois, vamos nessa outra passagem agora. Marcos 7, de 21 a 23. Marcos 7, de 21 a 23. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Vocês puderam perceber nessas duas passagens, este elemento é de dentro do coração dos homens que saem as invenções malignas. Depois, este outro que está em Mateus. Ora, se vós que sois maus, tomando como base essas passagens bíblicas, Jesus mostra que o pecado está dentro do coração do homem, está dentro do coração do ser humano. Ademais, há uma outra passagem que está expressa, é a convicção de Pedro, e se dirige a Jesus que se aproxima: afasta-te de mim, porque sou pecador. Então, parece que há uma existência, há uma concepção de pecaminosidade na concepção judaica, que atinge também este contexto próximo, esse contexto do Novo Testamento. Então, de dentro do coração do homem. Depois, há uma dimensão social do pecado. Quem está com a Bíblia? Abra em Mateus, capítulo 23, versículos de 29 a 36. Mateus, capítulo 23, versículos de 29 a 36. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar do sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras,
Como a vez de escapar ao julgamento da gêmea, por isso vos envio profetas e sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Barraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a essa geração. Então, que nós percebemos essa concepção e da dimensão social do pecado. Vocês perceberam aqui, dentro deste contexto bíblico, que eles se referem aos pais, ou seja, as gerações precedentes, como aqueles que assassinaram os profetas. E Jesus continua e diz aqui no Evangelho essa imagem da mesma atitude. Então, parece que aquilo que os pais fizeram tem a ver com aquilo que os filhos fazem. Me parece que, dentro deste contexto, os filhos repetem as mesmas atitudes dos pais. A geração do tempo de Jesus repete a mesma atitude da geração precedente. A geração que matou os profetas, que os perseguiu, parece estar presente ainda no tempo de Jesus, e é a mesma que o persegue. Então, essa imagem, Jesus demonstra que parece haver uma herança no pecado, que o pecado vai atravessando as gerações, que o mal que está presente no coração do homem vai atravessando as gerações. E é o que Santo Agostinho dá o nome de pecado original. Então, essa dimensão social do pecado. Depois, um terceiro. Não. Esqueci de carregar esse pecado. Não entendi. Os judeus não tinham essa concepção de carregar esse pecado original, não. De pecaminosidade? Não original. Não existia para eles. Não existia consciência da história. Da história da salvação? Não, da história. Da história do pecado está expressa na história da salvação. A história do pecado não está em Gênesis? Faz parte. Os judeus do tempo de Jesus, eles tinham essa consciência de carregar o pecado de Adão. Eles tinham a consciência de uma pecaminosidade universal, ou seja, um pecado que atinge todos por causa daquilo que está expresso nos primeiros livros da lei. Então, há uma concepção de pecado, de pecaminosidade. Evidente que não há um termo pecado original. Quem dá o nome de pecado original é Santo Agostinho. Então, não há o termo. Não há um termo, mas há a concepção. Então, embora não haja o termo pecado original, já há a concepção de uma pecaminosidade que advém das origens. Entendeu? O termo é posterior, um Santo Agostinho. Deus, que aquela antiguidade, aquela graça de redimir o pecado por ele, eles ainda vivem nessa mesma. Eles não acreditam em Jesus como Salvador. Então, Na espera do Messias. Mas Contexto de pecaminosidade, eles não se apropriam. Eles se apropriam do
da concepção. Tanto que toda a expectativa messiânica, que a gente chama, e que São Marcos utiliza como uma pedagogia do seu evangelho, tanto que há um conceito bíblico que chamamos de segredo messiânico. Toda a espera do Messias é de um Messias libertador. A princípio, seria, dentro do contexto para os judeus daquela época, uma libertação social, política. Essa é a vocação. Mas a libertação, este Messias libertador, ainda é esperado. Então, não há uma apropriação do termo, da teologia. Porque a teologia é uma teologia católica. Há uma concepção presente nos escritos de pecaminosidade. Bom, depois em relação ao mal. Como que é a questão do mal? O mal existe no mundo, ou melhor, o mal que existe no mundo é responsabilidade de Deus? Não. O mal existe no mundo e é espalhado pelo diabo. Deus é inocente do mal que existe no mundo. As citações bíblicas estão expressas aí. Então, o mal existe, mas o mal, ele não é culpa de Deus. A responsabilidade do mal existente no mundo, ela não é atribuída a Deus. Deus é inocente do mal que existe no mundo. Interessante que esta era a temática da liturgia de domingo. O profeta Abacuque, na primeira leitura de domingo da liturgia da palavra, ele se questiona, está angustiado. Por quê, meu Deus? É constituído como profeta num tempo que o povo de Israel se perdia por causa de dois pecados, idolatria e imoralidade. Ele foi constituído como profeta e parece que ele clama por uma intervenção divina e Deus não o ouve. Interessante que o clamor do profeta, ele é respondido por Deus no desenrolar da leitura de Abacuque. Deus vai dizer: espera, suporta. Isso indica amadurecimento da fé. A fé que ela é amadurecida ao longo do tempo. Então, a esperança na ação de Deus. Esta é a temática daquilo que Abacuque se questionava. E que, no fundo, está essa pergunta: por que o mal e onde está Deus diante do mal presente no mundo? E aqui nós percebemos, dentro destes textos bíblicos, essa imagem, que o mal existe e é espalhado pelo diabo, e que Deus não é responsável pelo mal existente no mundo. Deus é o sumo bem, é assim que Santo Tomás de Aquino designa. Do sumo bem não pode provir o mal. Por isso que o mal não é o contrário exato de bem ou equivalente ao bem. O mal é a ausência do bem. É a ausência do bem. Não há uma equivalência. Se disséssemos de uma equivalência entre bem e mal, nós cairíamos no gnosticismo. O gnosticismo maniqueísta,
que é uma heresia também. Bom, então estes 3 pontos que estão expressos no sinótico: pecaminosidade universal, a dimensão social do pecado e, por fim, Deus é inocente do mal que existe no mundo. Esses 3 pontos estão expressos nos sinóticos. Depois nós tratamos de São João. E há um termo no Evangelho de João que é um termo negativo. É o termo mundo. A noção de mundo, quando São João a evoca, se refere ao pecado, ou aquilo que leva o ser humano a pecar. Então, o termo mundo está sempre correlacionado dentro da literatura joanina ao contexto de pecado. Quem é o príncipe do mundo? O diabo. O diabo. Então, Jesus vem para acabar com o pecado deste mundo. Vamos lá nessas passagens bíblicas que estão expressas. João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus vem para acabar com o pecado deste mundo. Vamos lá também, agora, na 1 João, lá na primeira carta de São João, no capítulo 1, versículo 8 seguinte. Lá na 1 João, capítulo 1, versículo 8 seguinte. Se dissermos, não temos pecado, enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos, não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, aqui expressa uma universalidade do pecado, ou seja, se dissermos não temos pecado, enganamos. Se dissermos não pecamos, fazemos dele um mentiroso. Então, há aqui uma concepção de pecado que atinge todos os seres humanos. Mais uma vez, evocamos a este conceito de universalidade do pecado. Bom, o que estamos vislumbrando? Jesus veio ao mundo para acabar com o pecado. Segundo ponto, o pecado atinge a todos. Terceiro ponto, João 3, de 1 a 7. João 3, João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. O diálogo de Jesus com Nicodemos. João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado
Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Se não te admitires de eu ter havido dito, vós deveis nascer de novo. Então, aqui nós percebemos a necessidade de nascer da água e do Espírito Santo para aderir à salvação que vem de Deus, para adentrar no reino de Deus. Bom, aqui nós percebemos num trecho do Evangelho, quem nasce da carne é carne. Aqui há um aspecto negativo da carne, há uma visão negativa. Está falando no contexto negativo. E se requer um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, o que é expresso na liturgia pelo sacramento do batismo. Então, este novo nascimento, que é expresso pela recepção do sacramento do batismo, ele nos leva à superação do domínio carnal, à superação daquilo que é próprio do mundo, para aderir e nos habilitar ao reino de Deus. Então, por isso, o batismo é necessário para aderir ao reino de Deus. Então, vamos retomar. Todo mundo com sono? Eu também. Bom, São João, a noção de mundo. Jesus vem ao mundo para acabar com o pecado. Depois, todos somos pecadores. Quem tira o pecado é Jesus. Então, há uma expressão da universalidade do pecado e também da salvação. Depois, a necessidade do batismo para aderir à salvação. O batismo, o novo nascimento pela água e pelo Espírito que nos habilita ao reino de Deus. Esses são os elementos expressos por São João. Para finalizar a aula de hoje, vamos tratar do grande São Paulo. E em São Paulo está a passagem mais importante desta disciplina. Vou até escrever aqui em vermelho, para ficar bem ressaltado, que o azul não estava escrevendo. Então, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Anotem, guardem no coração esta passagem. Romanos 5:12. Passagem fundamental do curso de Antropologia da Teológica. Qual é a designação dessa passagem? É a chamada tipologia.
o pincel preto está escrevendo, eu penso que seja por causa do Atlético, né? A tipologia Adão e Cristo. E nós chamamos a tipologia Adão-Cristo. Vamos ler essa passagem bíblica que está expressa em Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. A chamada tipologia Adão e Cristo. Vou ler só alguns trechos, que é uma citação longa, depois podem retomar e ler o capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 21, depois quando puder. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais à frente. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Então, é o que nós chamamos na teologia de tipologia Adão-Cristo. Ou seja, se há uma solidariedade no pecado de Adão, há também uma solidariedade na salvação, na redenção ofertada por Cristo. Bom, qual a renovação de Paulo em relação à soteriologia? O que é a soteriologia mesmo? Se refere à salvação. Em Paulo, uma ruptura com a soteriologia judaica. O que salva dos judeus? O cumprimento da lei. E salva o cumprimento da lei. Para Paulo, para o cristianismo, o que salva é o cumprimento da lei, estritamente? Não. É o sacrifício de Cristo. Então, o que nos salva não são as obras da lei, é o sacrifício de Cristo. E há aqui uma ruptura com a soteriologia judaica. Para os judeus, o que salvava era a lei. Para Paulo, o que nos salva é a fé em Cristo. E qual o capítulo que encontramos isso em Paulo? Romanos 3. Romanos 3, nós encontramos este contraponto e essa afirmação que a salvação não se dá pelas obras da lei, estritamente. Se dá pelo sacrifício de Cristo. Então, o que tem protagonismo na salvação humana? Não é a lei, não é o cumprimento, é a salvação, é o sacrifício de Cristo. Porque se fosse estritamente só o cumprimento da lei, qual o papel do sacrifício de Cristo na salvação do homem? Então, o que é salvo? O sacrifício de Cristo. O cumprimento da lei é uma correspondência ao sacrifício de Cristo. Como que nós correspondemos a essa salvação que nos é ofertada pelo sacrifício de Cristo? Cumprindo os mandamentos. Realizando na vida os ensinamentos de Jesus. Então, as obras da lei, os mandamentos são uma correspondência, uma adesão ao sacrifício de Cristo. O que é necessário para aderir ao reino de Deus? Nós dissemos a metanoia, a conversão. Isso é necessário para aderir à salvação que vem de Deus pelo sacrifício de Cristo no alto da cruz. Amém. Amém.
Então, guardem no coração a citação de Romanos 5:12 seguintes, e este argumento de São Paulo. Se existe uma mediação do pecado por meio de Adão, existe também uma mediação humana em Cristo da salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Que Deus abençoe a todos.